Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui no canal, tá? Eu vou fazer testes psicológicos da internet. E aí a gente vai conversando um pouquinho a respeito disso, ok? Bom, eu separei aqui um teste diz qual seria o seu diagnóstico psicológico. Complicado isso, hein? E vamos ver qual vai ser o resultado, ok? Vamos lá, eu vou começar com esse do diagnóstico psicológico. Vamos lá, inicial quiz. Você se considera uma pessoa? Bom, calma, eu não sou. Sou até bem agitada. Vou dizer sonhadora, mas assim, eu tô tentando entender aonde esse teste vai me levar. O que tem a ver eu ser sonhadora com um certo tipo de diagnóstico, né? Mas vamos lá. Seus amigos te acham. Cara, como que eu vou saber? Tipo assim, isso daqui eu teria que ter um amigo aqui do lado, né? No caso, não tenho. Mas, levando em consideração o que eles ficam me chamando, se bobear todo dia, eu vou dizer lerda, né? Porque, às vezes, eu realmente sou um pouquinho. Qual dessas coisas mais te irrita? Não vou botar tudo assim um pouco mais, porque acho que vai ser um pouco radical, né? Mas drama e pessoas lerdas andando na minha frente. Mais pessoas lerdas andando na minha frente, bem mais. Qual sua cor preferida? Preto, rosa, azul, verde, roxo, lilás, amarelo, vermelho ou outra? Preto. Não vejo o porquê dessa pergunta, né? Mas tudo bem. Se alguém te ameaçar de morte pelo telefone, o que você faz? Não, chama a polícia não. O que é que eu faço? Tem como voltar? Tem. Chama a polícia não. Desliga e muda de chip com certeza. Você é mais otimista, pessimista ou realista? Depende do meu dia. Tem dia que eu sou otimista, tem dia que eu sou realista, tem dia que eu sou pessimista. Vou dizer o que eu estou no momento. No momento eu estou otimista, vai. Eu estou em momentos de realizações, tô de férias, perto do Natal, então isso me dá uns sentimentos e pensamentos bons. Mataria ou morreria por alguém que ama? Nossa, bem pesada essa aqui, hein? Cara, assim, eu acho que eu mataria e morreria, mas não tem como escolher os dois juntos, né? Vou no mataria mesmo, que é bem melhor. Mente com frequência? Vou botar aqui raramente, né, gente? Quem nunca mentiu na vida? Opa, calculando o resultado. E de acordo com esse teste, eu tenho complexo de inferioridade. Que bom, né, que a última frase é essa. Sugiro que procure um psicólogo. Porque imagina se ele só dissesse, você tem complexo de inferioridade. Gente, isso é muito complicado, ter um tipo de teste desse na internet. Na internet, se você procurar, tem milhões de testes psicológicos, testes de personalidade, testes de depressão, de ansiedade, pra dar o diagnóstico. E, gente, isso é uma coisa muito complicada, muito séria e que a gente precisa conversar. Só quem pode dar diagnóstico psicológico para você é o psicólogo ou o psiquiatra. Não é através de, sei lá, 10 perguntinhas que um site vai saber se você tem depressão, se ele vai saber que você tem complexo de inferioridade. Então, isso é muito complicado, porque vamos supor que a pessoa ela já está mal com alguma coisa e ela perceba aquilo, mas que ela não quer ir no psicólogo, porque existe muita gente que tem preconceito ainda. E aí ela faz um teste desse, porque é de acesso rápido, é de acesso fácil, você só liga esse computador, escreve lá e pronto. Responde algumas perguntas, né? Não precisa se locomover até o psicólogo, não precisa contar toda a sua história de vida. Então, é de acesso fácil e rápido para aquela pessoa. E aí ela se depara com aquilo. Complexo de inferioridade, ou se depara com um diagnóstico de depressão, gente, aquela pessoa ela vai se sentir muito pior do que ela já tá e não vai resolver nada do problema dela. Então, isso é muito complicado, gente, dar diagnóstico para o psicólogo, para o psiquiatra, o médico. Já é muito complicado, porque muitas das vezes aquele diagnóstico não é aceito pelo paciente, né? Então tem que ter todo um manejo aí de como a gente vai dar o diagnóstico, de como vai ser as sessões depois desse diagnóstico, né? A gente estudou para dar o diagnóstico, e não, aqui é uma máquina, foram pessoas, acredito eu, que não tem o mínimo de base de psicologia para falar alguma coisa e simplesmente cria algumas perguntas e acha que, pronto, já podemos dar o diagnóstico para aquela pessoa. Não, gente, não é assim que funciona, ok?
Todos os sites que prometem dizer alguma questões relacionada à psicologia, à personalidade, enfim, a diagnóstico, gente, isso é muito complicado. Eu acho que esses sites deveriam sair do ar. Tem alguns testes que é pra gente se divertir mesmo, sabe? Mas outros, por exemplo, esse do diagnóstico, nossa, esse foi o mais tenso, pra vocês perceberem o quanto é complicado. Esse processo de identificação até um diagnóstico fechado e até o processo de dar o diagnóstico para o paciente, sabe? A aceitação do paciente é muito difícil. Então, ter isso de livre acesso, qualquer um pode acessar, principalmente as pessoas que têm alguma doença, sabe? Algum distúrbio mental, que enfim. Isso é muito sério e a gente precisa parar de acessar esses sites, parar de fazer esses testes, tá? A psicologia, ela tem testes psicológicos próprios para algumas coisas, próprio para personalidade, como o Rorschach, o Zollinger. Tem testes próprios para identificar depressão, ansiedade, mas isso é tudo usado com cautela, somente o psicólogo tem acesso a esses testes. É muito difícil você ter na internet algo tão banal, sabe? Porque aquilo dali não tem base científica, é simplesmente assim, uhul, vamos lá fazer e tal. E isso é muito complicado, gente, muito complicado, tá? Nos próximos vídeos eu vou tentar trazer mais testes pra vocês, outros testes de outras questões, falando sobre talvez narcisismo, que eu já vi que tem alguns testes sobre isso. E a gente vai conversando aos pouquinhos sobre essas questões e sobre essas relações, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!